Bom dia a todos. Começando mais uma live empresarial com um convidado muito especial, Dr. Sérgio Bueno, que vai falar um pouquinho aqui para a gente sobre a função social e econômica do protesto. Tema sempre muito discutido, relevante. O Dr. Sérgio é uma referência, não só aqui na nossa cidade, mas é uma referência nacional no assunto. Bom dia, Dr. Sérgio. Aqui, vamos lá. Vamos lá, já aceitei, Dr. Sérgio. Aí, Dr. Sérgio. Bom dia, doutor Charles. Bom dia, tudo bem? Como vai o senhor? Tudo bem, senhor? Eu falei para o senhor que tenho total dificuldade com essas coisas, então peço desculpas. São dois, tá bom? São dois. Então tá tudo certo, o senhor não se preocupa com isso não, mas nós dois juntos aqui somos mais fortes e conseguimos resolver. Doutor Sérgio, Com certeza. antes de passar a palavra para o senhor, não tem como eu não fazer minhas homenagens ao senhor. Eu acompanhei toda a sua trajetória como magistrado aqui em Rio Preto, na quarta vara, né, doutor Sérgio? Se eu não tiver Sim, Se eu não sim. estiver enganado, tive o prazer de advogar e acompanhar o senhor aí como um magistrado aqui em Rio Preto, e agora vê-lo como um tabelião, um cartório de protesto, e também depois, futuramente, dividimos algumas turmas, se eu não estiver enganado, na VFK, que é o curso preparatório para concurso de cartório, e ter o senhor aqui hoje é um motivo de muita alegria, de muita honra para mim, porque o senhor pode negar, ok? Mas o senhor é uma referência, eu falei antes do senhor entrar, o senhor é uma referência na área, e eu fico muito honrado, muito feliz de tê-lo aqui. Dr. Sérgio é tabelião de protesto no estado de São Paulo, onde também foi juiz. É mestre em Direito, é autor de livros e artigos sobre protesto de títulos e outros documentos de dívida, disciplina que leciona em cursos de pós-graduação e preparatórios para concurso. Dr. Sérgio, muito, muito obrigado de coração, e já passo a palavra para o senhor. Doutor Charles, gostaria de cumprimentá-lo e a todos aqueles que nos ouvem. É uma grande honra participar da sua live, e as lives que o senhor promove têm trazido, sem dúvida nenhuma, um enriquecimento no nosso conhecimento, no nosso estudo do direito empresarial. Portanto, é uma grande honra, uma grande alegria compartilhar desses breves momentos com o senhor e, de alguma forma, trazer alguma contribuição para as tantas contribuições que as suas lives já têm nos trazido. Agradeço as suas generosas palavras a meu respeito, se não são merecidas, de qualquer forma, fico feliz em ouvi-las e sou muito grato por elas. Nós vamos conversar um pouquinho hoje, rapidamente, sobre aspectos sociais e econômicos do protesto. Gostaria que o Dr. Charles ficasse à vontade para interferir quando achar oportuno, para que nós possamos conduzir juntos esse nosso bate-papo. É um tema importante, atual, né? E ainda nós temos, no meio jurídico, algumas dúvidas a esse respeito. E isso de maneira justificada, porque o protesto nasceu vinculado às cambiais, né? A origem do protesto, essencialmente, surgiu como uma forma de comprovar o inadimplemento da dívida constante de títulos de crédito, sobretudo com a finalidade de permitir o exercício do direito de regresso, isso lá na sua origem. Ocorre que houve uma evolução muito grande no direito empresarial, nas relações creditícias de maneira geral, e mesmo uma evolução importante no âmbito do direito em geral, com relação a meios efetivos de busca de satisfação das obrigações. O protesto não ficou inerte, não permaneceu inerte. Nós tivemos a edição da Lei 9492, que é a chamada Lei do Protesto, que incluiu no âmbito do rol dos documentos protestáveis os documentos de dívida. A partir daí, nós tivemos uma guinada importante na figura jurídica do protesto. Então, aquele protesto que originariamente era destinado exclusivamente ou prioritariamente
a comprovar o descumprimento de obrigações, de sorte a permitir o exercício da execução ou da ação cambial, quer contra os devedores diretos, quer contra os indiretos, passou a ser empregado como um efetivo meio de recuperação de crédito. Hoje, o protesto é mais eficaz, muitas vezes, que a própria ação judicial. Existe um índice de recuperação de crédito nos tabelionatos de protesto dentro de 3 dias úteis, que é o prazo estabelecido para o pagamento, que chega, muitas vezes, a 70%, isso em 3 dias úteis. Isso é uma colocação inicial, doutor Charles, apenas para que nós possamos perceber a relevância do protesto como uma forma de recuperação de crédito. É uma forma segura, porque o serviço de protesto é prestado por tabeliães de protesto, que são dotados de fé pública e de oficialidade, e é uma forma célere. Em 3 dias úteis, aí nós temos a solução, muitas vezes, na maioria das vezes, a solução para aquela apresentação. Mas muito bem, o protesto ainda continua se prestando a comprovar o descumprimento da obrigação. E aqui também há uma função social, porque ainda como pressuposto processual ou como condição para o exercício da ação cambial, o protesto é importante. Veja, nós não podemos ter um requerimento de falência se não houver o protesto, que comprove pontualidade. Nós não podemos promover a execução de uma duplicata com aceite presumido, sem um aceite expresso, se não houver o protesto. Então, aqui também o protesto cumpre uma função importante, na medida em que se constitui em elemento indispensável para o exercício da ação. Não obstante, relevo maior hoje tem a efetiva busca da satisfação. Então, eu sempre digo, olha, hoje quem apresenta um título a protesto, na grande maioria das vezes, não quer apenas comprovar o descumprimento da obrigação. Ele quer receber. Ele quer obter a satisfação do seu crédito. E muitas vezes recebe. O próprio Estado, através do protesto das certidões de dívida ativa, busca o protesto e tem obtido índices relevantes de satisfação. Então, aqui já antecipo, já começo trazendo uma função importante, que é o protesto da CDA. Por que o protesto da CDA tem um cunho social importante? Olha, tributo custeia saúde, custeia educação, custeia segurança. Então, toda medida que facilita a arrecadação tributária é uma medida que tem cunho social. É tão importante o protesto da CDA que o Supremo Tribunal Federal entendeu recentemente que o protesto é uma medida que deve anteceder a própria execução, ao lado de outras medidas alternativas. Então, a finalidade do protesto para a recuperação de crédito acaba trazendo um incremento importante à vida econômica do país. Por quê? A satisfação dos créditos acarreta a circulação de riquezas. E essa circulação de riquezas, de uma forma cíclica, movimenta todo o mercado financeiro, o mercado creditício. Por que o protesto é uma opção interessante para a recuperação de crédito? Ou seja, no aspecto econômico. Como eu disse, o protesto é dotado de segurança, o procedimento para protesto é regido por lei e por um regramento administrativo detalhado, e o protesto, além da segurança, é rápido, é célere, e é dotado de uma formalidade, como não poderia deixar de ser, porém de uma formalidade simplificada. Muitas vezes, nós temos no nosso meio empresarial, no nosso meio comercial, dispêndio desnecessário com a busca da recuperação de créditos que poderia ser feita através do tabelionato de protesto. Lembrando sempre que aquele que apresenta protesto não tem custo, o protesto é gratuito para o apresentante. Então, se eu recebi ali um cheque na minha padaria, e esse cheque, falando do cheque, já nós quase não temos cheque, mas vou usar para ilustrar.
Mas ainda tem muito ainda nos rincões aí do Brasil, né, doutor? Pois é verdade, doutor. Ainda tem, mas É. nós recebemos também nos tabelionatos aqui em Rio Preto e no estado todo, né? Então, Meus alunos da faculdade, até doutor me perdoa, imagina. quando eu falo sobre títulos de crédito na faculdade, eu falo, olha, o cheque e etc. Eu falo, professor, mas o cheque ainda existe, né? Porque eles não sabem nem como que funciona o cheque, mas em tempos de PIX, de pagamento eletrônico, Bitcoin, etc. É verdade, doutor. O senhor imagina quando nós falamos em letra de câmbio, então, Nossa. que nós não vemos mais a letra de câmbio, né? Eu estou no tabelionato de protesto há 20 anos, e eu acho que ali no primeiro ano, quando os bancos ainda sacavam É, muitos letra de bancos. câmbio, era, hoje há muitos anos que não se vê uma letra de câmbio, né? Embora seja importante o estudo da letra Sim, de câmbio na base da teoria geral dos títulos de da crédito. Mas, questão da legislação, né, que norteia os demais aí, né, da lei sim, uniforme. é verdade, ela acaba sendo a referência, principalmente na nota promissória que ainda nós temos Uhum. no, no comércio, né? Então, se a pessoa recebe lá um cheque, e esse cheque é apresentado ao banco e não tem provisão de fundos, ele comparece ao tabelionato de protesto, onde tiver mais de um ao serviço de distribuição, e ali apresenta esse título requerendo o protesto e sem ter qualquer custo, né? Mas então o tabelião de protesto não ganha, não paga, não são pagos os emolumentos? Sim, são pagos, quem paga os emolumentos é o devedor, no momento em que paga o valor do título ou no momento em que cancela o protesto. Então, imaginemos uma empresa que tem um grande volume de títulos de crédito ou mesmo de documentos de dívida, contratos. Ele pode se valer diretamente dos serviços de protesto, né? E obter um índice de recuperação de crédito interessante, importante, sem qualquer custo. Isso hoje é facilitado de maneira acentuada com o uso do meio eletrônico. Nós temos a CRA, que é a Central de Protesto, e de forma eletrônica e sem maior dispêndio, é possível a apresentação, inclusive em grande volume, através dessas centrais. Se eu tenho um título em que eu pretendo apresentar em Campinas, eu posso fazer isso através da central e a central encaminha para Campinas, né? Mesmo que eu acesse a central aqui de Rio Preto. Então, existe essa possibilidade. E o protesto, e aqui uma grande força do protesto, ele é informado, toda vez que é lavrado um protesto, é informado aos órgãos de proteção de crédito. E esses órgãos de proteção de crédito, eles aumentam muito a publicidade que o protesto já tem. De tal sorte que se alguém for realizar uma compra a prazo, provavelmente não vai conseguir, porque vai ser feita a consulta a esses órgãos, a essas entidades, e essas entidades vão informar a existência do protesto. Muito bem. Então, o protesto tem uma finalidade econômica importante. Aqui, doutor Charles, nós precisamos fazer uma distinção importantíssima. E é a chave para que nós possamos entender o protesto nos dias de hoje. Quando eu me reporto ao protesto é importante, o protesto é importante, na verdade eu estou me referindo ao procedimento para protesto. Então, hoje nós precisamos distinguir, fazer uma distinção entre o ato de protesto, que é aquele que comprova o inadimplemento da obrigação, e o procedimento para protesto. Lembrando que o ato de protesto é apenas uma das possibilidades finais do procedimento para protesto. A bem da verdade, o procedimento para protesto, na maioria das vezes, não termina em protesto. Ele termina em pagamento, o que é muito bom, né? O que significa que está cumprindo a sua função econômica e social. Então, o ato de protesto comprova o descumprimento da obrigação. É essa a finalidade dele. Já o procedimento para protesto tem o fim de obter a satisfação da obrigação. Então, hoje nós temos, se nós colocarmos na balança a importância do ato de protesto e do procedimento para protesto, nós temos um relevo maior para o procedimento, porque é o procedimento que acarreta a recuperação do crédito se não houver o protesto, ou seja, se o devedor pagar, o que acontece em muitos casos. Feita essa distinção entre o ato de protesto e o procedimento para protesto, como consequência, nós temos que concluir, nós precisamos concluir que a finalidade do protesto, do ato de protesto, que é meramente testificante, é distinta da finalidade do procedimento,
E esta finalidade do procedimento é aquela que caracteriza especificamente a função econômica e social do Instituto Jurídico do Protesto, pensado como procedimento. Estou indo muito rápido, doutor? Doutor, perfeito, sensacional, sensacional. Aprendendo aqui com o senhor. Imagina. Muito bem. Vamos pensar agora especificamente na função econômica. É claro que a econômica tem tudo a ver com a social, mas pensando no aspecto econômico. Poxa, você disse que o ato de protesto é distinto do procedimento para protesto. Então significa que o ato de protesto também não tem uma função econômica? Tem uma função econômica importante. Primeiro, porque ele possibilita, como eu já disse, o ajuizamento das ações cambiais. E segundo, porque quando você leva a público a situação creditícia de uma pessoa, aquele que vai contratar com essa pessoa, conhecendo essa situação creditícia, tem a liberdade de optar entre contratar ou não contratar, entre conceder a essa pessoa um crédito e não conceder a essa pessoa um crédito. Ora, quando você tem elementos para conhecer a situação creditícia, e o protesto dá esses elementos porque demonstra que a pessoa não tem adimplido as suas obrigações. Quando você dá esta condição de conhecimento ao mercado em geral, sobretudo ao mercado financeiro, você está reduzindo a assimetria de informações. E quando você reduz a Exatamente. assimetria de informações, você diminui o custo do crédito. Porque quanto mais segurança tem aquele que concede o crédito, menor será o custo que ele irá exigir para o caso para a compensação daqueles do prejuízo que terá, digamos assim, com aqueles que não pagam. Então, a redução da assimetria de informações é uma função importante do ato de protesto. Quanto ao procedimento, o procedimento faz girar a economia na medida em que possibilita a recuperação de crédito, possibilita o pagamento. Isso na esfera privada e na esfera pública, porque, como eu disse, há hoje uma grande quantidade de títulos públicos, seja da Procuradoria do Estado, com as certidões da dívida ativa dos estados, seja créditos da União e dos municípios, que também apontam, muitos municípios apresentam a protesto as certidões da dívida ativa. Instituições bancárias, nós temos hoje um grande volume de cédulas de crédito bancário que são apresentadas a protesto. As duplicatas ainda existem em grande volume, sobretudo por apresentação por instituições bancárias, né, com operações de desconto e outras operações similares. Então, há um fomento muito, muito grande no aspecto econômico. Esse aspecto econômico está ligado diretamente ao aspecto social. Quando nós falamos em títulos públicos, as certidões da dívida ativa, na maioria das vezes há o custeio. Essas certidões contêm no seu bojo obrigações tributárias. E, como eu disse, os tributos, sejam eles de que natureza forem, eles custeiam a nossa vida, né? Eles custeiam os elementos imprescindíveis para a vida em sociedade, que são a segurança, a educação e etc. Mas há um outro aspecto social importante, porque vamos tentar trazer um raciocínio aqui para exemplificar. No tabelionato médio, nós temos a apresentação aí de, imaginemos, 300 títulos, o documento de dívida por dia. Por dia. Se nós temos uma comarca como a comarca da capital, aqui em São Paulo, nós temos 10 tabelionatos de protesto, em que a quantidade é muito maior, porque eu estou falando de um tabelionato médio. Mas vamos continuar pensando no tabelionato médio. Desses 300, em torno de 70%, uns 200 mais ou menos, são pagos. É um índice de pagamento muito relevante. Bom, desses 300, 200 são pagos. Imaginemos que nós não tivéssemos o procedimento para protesto. São 300 créditos sem satisfação, ou seja, o credor não receberia os seus créditos. Onde é que esses créditos iriam parar? Onde é que os credores... Lá no judiciário. Exatamente. Lá no Eles judiciário, iriam para o Poder Judiciário, doutor Charles. E o que aconteceria? O Poder Judiciário, que já está extremamente assoberbado,
Ficaria ainda mais. Exatamente, muito mais assoberbado. Então, o fato do protesto ter a função econômica de recuperação de crédito, por via indireta, acarreta também, proporciona também o desafogo ou desafogamento do Poder Judiciário. E isso é muito importante. E o Poder Judiciário percebe isso, sente isso. Tanto é assim que o próprio Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça regulamentam, no tocante a CDAs, a necessidade da prévia tentativa de recebimento pelo protesto ou outros meios alternativos, mas principalmente pelo protesto antes do ajuizamento. Eu digo, doutor Charles, que nós temos hoje um movimento de desjudicialização muito grande, né? Então, nós temos aí a execução extrajudicial da alienação fiduciária, hoje da própria hipoteca. A busca e apreensão extrajudicial. Exatamente, a busca e apreensão no RTD. Então, há um movimento de desjudicialização muito grande. Eu digo que o protesto já nasceu desjudicializando, porque, principalmente quando se percebeu a sua função de recuperação de crédito, nenhuma medida foi necessária no âmbito legislativo ou no âmbito regulamentar para que houvesse a desjudicialização. O próprio mercado, os próprios usuários passaram a se dar conta disso e voltaram-se para o protesto, de maneira tal que diminuiu a demanda judicial em relação a esses créditos que passaram a ser apresentados a protesto. Então, é uma medida de cunho social. Por quê? Porque o Poder Judiciário, quando tem um volume enorme de serviço, sobretudo em relação a créditos que não demandam tanta discussão, ele deixa, naturalmente, de analisar com maior celeridade outros aspectos que demandam um provimento jurisdicional mais efetivo, aprofundado, um exame de questões, inclusive, de aspecto social, que demorariam mais para ter a sua solução, por conta da necessidade de se dar andamento a processos de créditos que não demandam discussão. É um aspecto muito importante. Já encaminhando aqui, doutor Charles, para o final, e depois gostaria de deixá-lo à vontade para apresentar algum outro ponto, nós temos hoje o protesto das decisões judiciais, ainda pouco utilizado. E tem uma pergunta aqui, até um comentário que foi feito aqui, doutor, exatamente de um participante que falou, pô, os advogados precisavam utilizar mais esse expediente do protesto da sentença, né? Exatamente, doutor. É uma ferramenta muito boa, uma ferramenta muito importante. É claro que, dependendo do valor, ou dependendo do tipo de litígio, fica mais difícil receber. Mas nós temos um número pequeno de sentenças apresentadas. E eu diria que reforçando a gratuidade do protesto, não há o que perder, o que se perder, até porque a questão já foi solucionada no judiciário. Apresenta-se a protesto. Se não houver pagamento, o protesto vai ficar Transitado em lavrado. julgado, né, doutor? Transitado em julgado. O trânsito em julgado, né? O protesto vai ficar lavrado, a informação vai constar nos órgãos de proteção ao crédito e a pessoa vai ter restrições creditícias. Isso pode levar, no momento futuro, não só ao adimplemento, como a acordo, a parcelamento, enfim. Aqui, o provimento jurisdicional, cumprindo lá os mandamentos de efetividade, seja cumprido. É um recurso pouco empregado, mas seria interessante, e a sua live é, com certeza, um meio importante de divulgação, seria interessante que houvesse essa reflexão por parte dos advogados, porque são os advogados que acabam atuando também depois para a execução, para o cumprimento da sentença. É uma ferramenta, um mecanismo muito importante, tanto na esfera da justiça comum estadual, quanto na justiça do trabalho, né? Há a possibilidade também. Enfim, fica essa proposta para reflexão de uma maior utilização desse instituto. Doutor, estamos nos aproximando do final, fico à sua disposição para acrescentar algo que o senhor entenda relevante, enfim.
Doutor, tem uma questão, lógico, várias questões aqui, precisaria ter umas 50 lives para ouvir o senhor, porque a leveza e a profundidade que o senhor consegue tratar do assunto é ímpar, né? Mas tem uma questão que eu vi esses dias, quando surgiu a questão de outros documentos de dívida, não só a questão cambial, de que houve uma mudança até na nomenclatura do protesto, não mais de protesto cambiário, mas sim para protesto notarial. É isso mesmo, doutor? É isso que a gente tem que entender? Isso, doutor. Nós temos ainda o protesto cambiário, mas eu não posso me dirigir ao protesto, de maneira geral, como protesto cambiário. Protesto cambiário é uma espécie do protesto. A expressão protesto notarial ou protesto extrajudicial até é mais apropriada do que hoje nós usarmos a expressão protesto cambiário. Não que eu não tenha o protesto cambiário, eu ainda tenho. Mas ela passa a ser uma espécie, né? Passa a ser uma Exatamente. espécie do gênero protesto notarial. Notarial, exatamente. A expressão protesto notarial é uma expressão mais apropriada, eu diria assim. Doutor, e a questão do protesto também, por ser gratuito, eu me lembro, eu ainda sou dessa época, de que quem pagava as custas da época, até eu acho que isso que acabou gerando um pouco de preconceito, o senhor me corrija se eu estiver equivocado, mas eu me lembro que há muitos anos atrás, quem pagava os emolumentos era o próprio credor. Então ele se sentia duplamente lesado. Falou, pô, mas peraí, eu sou credor e ainda eu tenho que ir no cartório de protesto, pagar os emolumentos sem saber se o devedor vai ou não efetuar o pagamento. Então essa evolução da norma foi muito interessante. E aí, só que agora tem uma cautela que às vezes eu vejo alguns colegas sem essa devida preocupação de que, tá devendo, pô, você tá com um título lá na sua gaveta, leva para protesto, suja o nome do sujeito, etc. O colega tem que tomar cuidado para não, eventualmente, levar a protesto um título prescrito, porque até onde eu sei, isso pode gerar, eventualmente, um dano moral contra o apresentante, correto, doutor? Sim, doutor. A gratuidade foi uma evolução muito importante. Isso porque o credor apresentava a protesto, precisava pagar e não sabia se ia receber. Quer dizer, ele já tinha perdido o valor do título, passaria Exato. a perder também o valor dos emolumentos. Então, a gratuidade, que também tem um aspecto social, foi um fomento, um incremento a que o protesto atinja efetivamente a sua finalidade, né? O credor pode apresentar e, se não receber, ele pelo menos não perde os emolumentos, né? E fica aguardando que, em algum momento, o devedor o procure para satisfazer a obrigação. A outra questão que o senhor mencionou... Da prescrição, do cuidado que o advogado precisa tomar antes de levar um título a protesto. Sem dúvida, doutor. Nós temos ainda na Lei 9492 um dispositivo que menciona que o tabelião não investiga a prescrição. Não obstante, sobreveio uma decisão emblemática do STJ em sentido contrário, né, dizendo que a prescrição obsta à execução, né? A partir daí, passou a haver um movimento, inclusive no Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que a prescrição impede o protesto. E é isso que tem prevalecido hoje. Embora exista esse dispositivo legal, o que se faz é uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, inclusive no tocante ao precedente do STJ, para se concluir que a prescrição obsta ao protesto. Não é pacífico. Há ainda discussão sobre isso. O regramento normativo do CNJ tem um dispositivo agora introduzido que vai no mesmo sentido da lei, mas no Estado de São Paulo, pelo menos, o que tem predominado, inclusive por entendimento da Corregedoria Geral da Justiça, é, de fato, que a prescrição obsta ao protesto. Possivelmente, se for apresentado o título, o tabelião vai devolvê-lo em razão da prescrição. Porém, como o senhor bem observou, caso seja lavrado o protesto, o apresentante pode sim, e provavelmente será, responsabilizado por isso. Não, e de credor você vira devedor de uma obrigação aí acessória, né? Exatamente, muda a situação. Doutor, muitas pessoas, muitas manifestações de carinho. Queria deixar para
para todo mundo que se interessa pelo assunto. O Dr. Sérgio Bueno tem um livro que eu acho sensacional, que é leitura obrigatória, que é Tabelionato de Protesto, pela editora Foco. Tenho aqui, doutor, e olha, com muita honra, devidamente infungibilizado pelo senhor aqui, quando eu digo que o senhor teve muito carinho, muita consideração com esse advogado aqui. E só agradecimentos ao senhor, portas abertas. Vamos precisar conversar novamente sobre esse assunto, porque ele é interessantíssimo, especialmente desses dois pontos de vista que o senhor colocou, a função social e também a função econômica. Doutor Sérgio, muito obrigado, gratidão eterna ao senhor. Aquilo que o senhor precisar sempre desse modesto advogado e professor, estarei sempre à disposição. Doutor, sou eu quem agradece, fico muito honrado, reitero a minha alegria em estar com o senhor. Eu não consigo aqui, por as minhas dificuldades com essas mídias, acompanhar as mensagens, mas agradeço muito a todos os que nos assistiram, pelas mensagens que enviaram. Fico à disposição de todos pelos canais aqui que possam ser acessados, e, enfim, por qualquer meio de comunicação, fico à disposição para atendê-los, para podermos compartilhar as nossas experiências e caminharmos juntos aí sempre aprendendo, que o direito nós estamos sempre aprendendo, né, doutor? Sempre aprender com o senhor fica mais fácil. A gente não imagina. E sempre trocando experiências nós vamos agregando. Então, agradeço muito ao senhor, agradeço a todos que participaram, fico à inteira disposição e desejo a todos aí uma excelente semana. Doutor Sérgio, um grande abraço a todos e até semana que vem. Um abraço. Obrigado, doutor. Um abraço.